Oi pessoal, nós estamos com o Carlos Henrique, ele é um estudante de cultura racional que mora hoje em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né, isso. E o Carlos Henrique, ele tem uma passagem muito curiosa para nós e eu vou fazer a pergunta logo para ele. Carlos Henrique, quando foi que você ouviu falar de João de Cuiabá pela primeira vez? Então, pela primeira vez, quem me apresentou o João de Cuiabá e apresentou também para vários estudantes da cultura racional e para vários residentes do Retiro Racional foi o senhor Manuel Jacinto Coelho. Pediu para depois que a gente tomasse uma sopa que servia toda tarde, às 6 horas da tarde, servia para a gente uma sopa, ele falou: ninguém vai para o alojamento. Hoje vai passar uma fita lá no hotel, para vocês verem, quem estuda a cultura racional, como que fica. Vai lá para vocês verem o que é um estudante de cultura racional. Você era residente do Retiro Racional. Sim. Que idade você tinha, Carlos Henrique? Tinha na faixa de 16 anos de idade. E aí, os residentes no Retiro, naquela noite, se encaminhou para o hotel, onde que colocou aquelas fitas DVD na época, e aí era o senhor João de Andrade Souza, falando da cultura racional, e falando muito bem, por sinal, né? E falando tudo que estava no livro, sem faltar uma vírgula e um ponto. Isso aí, no outro dia, repercutiu bem. Lá no Retiro? Sim. A colaboração no outro dia foi uma colaboração assim que o assunto, a gente colaborando e o assunto era um só. Olha como que esse cara estudou a cultura racional para falar tão bem assim, igual ele fala. Isso era mais ou menos em 1987, 88? 87 para 88. Você tinha 15, 16 anos por aí? Isso, nessa faixa de idade aí. E... Você tem fotos dessa época, de você morando no Retiro, Carlos Henrique? Sim, tem foto sim. A gente pode mostrar aqui também, né? Também, eu vou estar te passando as fotos para você estar colocando aí também. Bom, Carlos Henrique, então um episódio bastante curioso para nós que conhecemos cultura racional, para nós que conhecemos o João Andrade de Souza, né, Manuel Jacinto Coelho. E mais na frente, anos depois, você teve outro encontro com o João de Cuiabá. Como é que foi? Sim, quando eu cheguei em Cuiabá pela primeira vez, eu falei com o João sobre essa fita e ele confirmou. Era eu mesmo, Carlos, porque essa época de 87 eu abri evidência. E eu fiquei assim, né, pela primeira vez que eu tinha ido lá, eu fiquei de boca aberta, né? E ele virou para mim e falou: tem mais um detalhe. Toda vez que você vira Cuiabá, você traz um guarda-chuva, Carlos. E eu fiquei com aquilo, né, na mente. E o meu retorno para Belo Horizonte, na caravana de Venda Nova, tinha vários estudantes lá e um estudante, o Renê, que mora hoje em Cuiabá, me perguntou: Carlos, qual a novidade? E eu falei com ele: olha, Renê, a novidade que o João falou comigo, toda vez que eu colocasse o pé em Cuiabá, levasse um guarda-chuva. E aí, ele falou: ó, que interessante, rapaz. E o tempo passou. Depois de 10 anos, o Renê foi morar em Cuiabá. E eu voltei a Cuiabá depois de 10 anos e o Renê perguntou para mim: Carlos, você trouxe o guarda-chuva? Eu falei: o Renê, eu esqueci. Ele falou: pois é, olha a chuva aí. Lembra o que você me falou há 10 anos atrás? Eu falei: cara, é verdade. Como que são as coisas, né? Ele falou. Então, o João, a evidência dele está aí, ó. 10 anos, ele falou coisa para 10 anos na frente. E esse estudante, o Renê, recordou bem lá comigo, estava eu, ele e o Pelé para participar da Formiguinha. Ele falou: ó, você chegou e a chuva está aí. Então está comprovado mais uma vez para nós que vale a pena estudar, né? Você dedicar o estudo de cultura racional, porque só assim
você consegue, né, abrir a evidência, e aí quem tem evidência fala coisa para 10 anos na frente. Então, isso é de grande importância para todos nós estudantes, né, que vale a pena estudar a cultura racional, que não é um barco furado.